Pessoal, a gente segue agora para o último vídeo. Agora é a última parte do vídeo. Então a gente aqui vamos começar com polinômios, certo? Polinômios. A é uma equação maior. Por exemplo, uma equação do primeiro grau é um polinômio. Uma equação do segundo grau é um polinômio. Uma equação do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do enésimo grau é um polinômio. Um polinômio ele é composto por vários monômios. Monômios são essas pequenas partes aqui, ó. Cada fragmento que compõe uma equação é chamado de monômio, porque só tem uma variável. Se tiver duas variáveis, uma variável aqui e um valor termo livre elevado ao primeiro grau, é um monômio do primeiro grau ou equação linear. Se tem um valor elevado à primeira, um termo independente e uma variável elevada ao quadrado, uma à primeira e um termo livre, assim dizer, melhor assim explicado, nós temos um polinômio do segundo grau ou uma equação do segundo grau, uma equação quadrada que a gente conhece bem. Aqui a gente tem a equação do terceiro grau, porque o maior expoente que a gente tem é o 3, equação do terceiro grau. Mas o que a gente tem aqui a falar é uma coisa mais importante do que isso, é divisão de polinômios. Como a gente vai simplificar, fatorar um polinômio. Fatorar um polinômio seria, no caso, dividi-lo. Então, como a gente pode fazer isso? Observe. Divisão de polinômios. O primeiro método que eu vou explicar a vocês chama divisão longa. Como é que a gente faz isso? Observe. Eu tenho um exemplo. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 5x menos 3. Dividido por x menos 1. Dividido por x menos 1. Eu organizo aqui a divisão. Eu coloco esse aqui e esse aqui aqui. Esse aqui vai aqui. O que é que eu faço? A lógica de dividir um polinômio é igual a dividir um número qualquer. Eu vou dividir o primeiro número daqui, o primeiro termo daqui, estando organizado em ordem decrescente. Ou seja, o cubo, o quadrado, a primeira, e aqui ela é como se fosse x elevado a zero. Eu estando organizado aqui, eu vou só dividir o primeiro termo daqui, esse x ao cubo, pelo primeiro termo daqui, que é x ao quadrado. Esse x simples, elevado a 1. Então, eu tenho que multiplicar esse x aqui por quanto para ter x ao cubo? Tenho que multiplicar por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x vai ser x ao cubo. Então, eu consigo alcançar esse primeiro termo aqui. Então, eu faço x ao quadrado, mas eu multiplico toda essa minha equaçãozinha aqui. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Eu escrevo aqui, entre parênteses e um menos aqui fora. Sempre faço um menos aqui fora, um parênteses e o que eu multiplicar aqui é dentro do parênteses. Certo? Para não se confundir. X ao cubo, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Aqui tem o sinal de menos, coloco menos aqui. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Agora aqui eu faço o menos aqui fora, menos, aí eu faço menos vezes, esse menos aqui fora, inverte os sinais aqui de dentro. Fica menos x ao cubo, menos por menos, mais x ao quadrado. O x ao cubo com x ao cubo eu anulo, e eu faço menos por menos mais, fica x ao quadrado. 3x, menos 3x ao quadrado mais 1x ao quadrado vai dar menos 2x ao quadrado. Eu simplesmente somo, como eu faço com a divisão normal. Aí eu tenho menos 2x ao quadrado. Aí eu volto a dividir aqui. Qual valor eu multiplico x para ter menos 2x ao quadrado? Menos 2x. Menos 2x vezes x vai dar menos 2x ao quadrado. Então eu tenho o que eu quero. Então eu faço do mesmo jeito. Faço um parênteses, um menos aqui fora e faço menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado, que é igual a esse. Eu tenho que ter isso. Sempre esse é igual a esse, se possível. Menos 2x vezes menos 1 dá mais 2x. Aí o menos daqui fora, novamente, inverte os sinais aqui dentro. Fica menos por menos mais. Aí eu corto aqui. Certo? Aí, pessoal, o que a gente tem? Esse menos por menos dá mais. Eu corto esse menos 2x ao quadrado com 2x ao quadrado positivo. Eu corto. E aqui eu tenho menos por mais dá menos 2x. E eu tenho 5x, que eu baixei daqui, ó. Esse aqui veio da minha soma aqui, e esse aqui eu baixei, como acontece na divisão normal. 5x positivo menos 2x negativo vai dar 3x. Qual valor eu multiplico x para ter 3x? 3. 3 vezes x, 3x. Então, eu vou multiplicar, fazer parênteses, menos,
Eu vou multiplicar tudo que tem aqui. Eu vou multiplicar o 3 por tudo que tem aqui. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. E o menos aqui fora, inverte os sinais aqui de dentro. Fica menos 3x, aí eu fico 3x menos 3x, a soma dá 0. E menos por menos dá mais, menos 3x, menos 3 mais 3 vai dar 0 também. Então, o meu resto da minha divisão é 0 e eu tenho uma divisão exata. Esse meu polinômio dividido por esse vai dar uma divisão exata. Por isso aqui, ó. Fica x ao quadrado menos 2x mais 3. A divisão é exata, certo? Mas sempre é assim? Não. Observe, eu tenho outra função. 6x à quarta menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1. 6x à quarta menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1. Dividido por 2x ao quadrado mais x menos 3. Eu organizo, coloco esse aqui na minha divisão, organizo aqui e este aqui eu vou colocar aqui. Novamente, a ideia é, com ordem você vai conseguir sair fora. Observe. O primeiro termo, eu sempre divido o primeiro termo. Está organizado? Tá. X à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, a primeira e a zero, que seria x elevado a zero dá 1. Mesmo que eu não tenha os termos aqui, todos eles, mas mesmo assim tem que estar na ordem. Imagine se eu não tivesse o x ao cubo, mas mesmo assim teria que vir x à quarta, depois o x a terceira, mas não tem, ficaria x ao quadrado, x a primeira e x elevado a zero. E aqui também está organizado em ordem. Aí eu faço o primeiro termo dividido pelo primeiro termo. A divisão sempre ocorre assim. O primeiro daqui com o primeiro daqui. 6x à quarta dividido por 2x ao quadrado. Qual valor eu multiplico 2x ao quadrado para dar 6x à quarta? Vai ser 3x ao quadrado. Porque 3 vezes 2, 6. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Então eu faço menos, parênteses. Agora eu faço a minha multiplicação. 2 vezes 3, 6. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Mais 3 vezes 1 dá 3. X ao quadrado vezes x ao cubo. O menos aqui, eu repito. E 3x, 3 vezes 3 dá 9. X ao quadrado. Aí o menos está aqui fora. Agora ele inverte os sinais aqui dentro. Aí fica menos 6x à quarta, que eu vou cortar com esse, que era a minha ideia. A ideia é sempre reduzir o grau da minha função. A x à quarta, eu matei aqui. Menos, por mais dá menos. Aí fica menos x à terceira. Menos 3x à terceira vai dar menos 4x à terceira. E menos por menos vai dar mais. 3x ao quadrado mais 9x ao quadrado vai dar 12x ao quadrado. E eu baixo esse menos x daqui para cá, certo? Agora eu vou novamente. Menos 4x ao cubo dividido por x ao quadrado. Qual valor eu multiplico o meu 2x ao quadrado para dar menos 4x ao cubo? Vou multiplicar por 2x. Menos 2x vai ser menos 2x. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Que eu coloquei o menos, o parênteses, estou agora fazendo aqui dentro. Menos 2x vezes x vai dar menos 2x ao quadrado. E menos 2x vezes menos 3 vai dar mais 6x. Agora eu faço o menos aqui fora, inverte todos os sinais aqui de dentro, dessa linha aqui, que eu estou passando a caneta em cima. Vai dar mais 4x ao cubo, que eu corto com esse aqui. Menos por menos dá mais. 12x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai dar 14x ao quadrado positivo. Menos por mais dá menos. Menos x menos 6x vai dar menos 7x. E o 1 aqui eu vou baixar aqui. Novamente temos 14x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado vai dar 7. 7 vezes 2, 14. X ao quadrado. Então vamos lá. Primeiro subdividir por primeiro, deu 7. Então vamos continuar. Menos, parênteses aqui. 7 vezes 2, 14. X ao quadrado. 7 vezes x mais 7x. Menos aqui. 7 vezes 3, 21. Aí eu faço o menos aqui fora, inverte os sinais. Menos 14x ao quadrado eu mato com 14x ao quadrado. Menos por menos dá mais. Menos 7x dá menos 14x. Menos por menos dá mais. 21 mais 1, 22. Aí eu paro por aqui
e eu digo que isso aqui é o resto. Por que eu parei aqui? Porque o grau maior aqui que eu tenho é 1. E o grau que eu tenho aqui do meu valor aqui é 2. Se o grau que eu tenho aqui para dividir é menor do que esse grau aqui, eu não posso mais dividir. Certo? Porque eu tenho aqui x à quarta, por exemplo. Eu tenho como dividir por x ao quadrado. Agora, x a 1, aqui eu não tenho como dividir por x ao quadrado. É quando eu conseguir minha função aqui, eu realizei com segurança todas as equaçõezinhas. Está dando certo? E eu chegar numa equação que o meu valor de x elevado ao expoente, o maior expoente, seja menor do que eu estou dividindo pelo divisor, você pode dizer assim, pode parar por aqui, isso aqui é o resto. Tem uma forma diferente de se escrever. Eu posso escrever essa função, quando a função é exata, eu digo que a função aqui é dividida por essa, e o resultado é esse. Quando acontece uma equação que ela não é exata, porque sobre um resto, não é divisão exata, a gente pode escrever assim, ó, 3x ao quadrado menos 2x mais 7, que é a divisão, mais o resto. Como assim? Mais o resto, que é menos 14x mais 22. Esse resto está dividido pelo meu divisor, que é a função 2x mais x menos 3. Oxe, por quê? Observe. Se eu multiplicar essa função por essa função aqui por essa, vai dar essa função aqui. Eu multiplicar essa por essa, vai dar essa função. Mas só que vai precisar de um resto. Qual é o resto? O resto é exatamente isso aqui, ó. Aí quando eu multiplico esse por essa função aqui, essa fração, eu vou cortar esse aqui com esse denominador e vai ficar somente o resto. Então vai ficar a fração mais o resto. O valor da divisão mais o resto que dá essa função. Esse mais esse dá esse. Entenderam? Isso aqui mais o resto, o meu divisor mais o resto vai dar isso aqui. Na verdade, isso aqui vezes o meu divisor, o meu dividendo. O dividendo está aqui. O meu divisor vezes o meu quociente aqui, a divisão que eu estou realizando. Esse vezes esse, mais o resto aqui dá isso aqui. Certo? Esse, se eu multiplicar esta função, vai dar isso aqui. Só que eu preciso, já que ela não é uma equação exata, do resto. E como é que eu represento o resto? O resto dividido pelo divisor, que é 2x ao quadrado mais x menos 3. Porque quando eu multiplicar essa função vezes tudo, vezes a função aqui que eu dividi, mais o resto, eu vou ter essa divisão, quando eu fizer aqui, mais, quando eu multiplicar esta por esse valor aqui, ó, que é essa fração, eu vou cortar essa aqui com um denominador e vai ficar somente o numerador. O numerador é menos 14x mais 22, que é o resto. Ou seja, vai ficar a função mais o resto, aí vai dar isso aqui, certo? É um pouco mais sutil de entender, mas a forma é essa, de se escrever o resultado dessa minha divisão. O que eu dividi, a minha função que eu dividi, mais o resto dividido pelo divisor. Pronto. Quando eu multiplicar esse vezes essa função, aqui toda vai dar isso aqui, de certeza. Certo? Muito bem. Continuando, pessoal, a gente tem o seguinte. A gente mudei aqui de uma nova etapa, vamos lá. Uma observação antes. Em casos como x mais 3 dividido por x mais 1, o meu x está elevado a 1. E aqui embaixo é elevado a 1 também. Ou seja, minha variável, que tem o maior expoente, está dividida por outra função, que também, assim, o que eu quero dizer aqui, a variável que está dividindo e a que está sendo dividida, e a que está dividindo, elas têm o mesmo expoente, ou seja, aqui é 1 e aqui é 1, expoentes iguais. Então, o que a gente faz? Assim, temos x mais 3 dividido por x mais 1. Qual é o número que eu multiplico x para dar x? Você pensa, 1. 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. Você faz o parênteses, o menos, aí você vai... O menos aqui fora vai inverter os números que estão aqui dentro. Os números que eu digo são os sinais. Vai ficar menos x, que eu corto com x, e menos, por mais dá menos, mais 3 menos 1. Vai dar 3 menos 1, 2. Então vai ter 1 e o resto 2. E como é que eu escrevo esse resto? Lembre-se do exemplo que eu mostrei anteriormente. Para escrever, eu coloco a parte inteira, aqui o mais o meu resto, que é o 2, dividido pelo meu divisor, que é x mais 1.
é a forma que eu vou escrever. Preste atenção aqui. Por quê? Porque esta forma aqui vai aparecer mais na frente várias questões de integrais com esse formato. Para eu calcular a integral, eu vou calcular dessa forma, que vai ser a forma mais simples de calcular a integral. Ou seja, eu tenho integral disso aqui, aí eu vou ter que aplicar esta ideia para poder obter isso e integrar isso aqui. Vai ficar muito mais fácil integrar desta forma do que dessa. Certo, pessoal? Pronto. Fica a dica, então. O próximo técnica que eu vou ensinar vocês de divisão de fração, de divisão de polinômios, é o Breuer-Ruffini. Eu acredito que vocês não viram isso no ensino médio. Acredito fielmente que vocês não viram isso no ensino médio. Breuer-Ruffini é algoritmo de Breuer-Ruffini para dividir polinômios. Como é que eu faço isso? Faço uma linha reta, traço uma linha e uma vertical. Esse U aqui é o valor que eu quero dividir. No caso, pode ser uma raiz do meu polinômio. Esses A1, A2 e A3, e assim sucessivamente até AN-1 e até AN, são os coeficientes do meu polinômio. Ou seja, isso aqui em ordem crescente. Por exemplo, o valor que multiplica o x ao cubo, o valor que multiplica o x ao quadrado, o valor que multiplica o x, até o termo independente, caso haja. Ou seja, tem os termos, os coeficientes que multiplicam cada monômio em ordem, do maior para o menor. Certo? Então, como é que eu utilizo o Breuer-Ruffini? Eu coloco os fatores aqui, coloco o valor aqui no lugar de U, qual que eu quero dividir, no caso, por exemplo, seja uma raiz. Aí o primeiro termo, eu simplesmente repito aqui embaixo, o primeiro termo eu repito aqui. Aí eu vou pegar este termo, multiplicar com U e depois somar com o próximo termo. Coisa diferente, mas vamos lá. Eu baixo o primeiro termo, multiplico com U e depois, com esse resultado, eu somo com o próximo. Aí eu vou obter esse resultado. Observe que esse A vezes U mais A2. Aí eu peguei esse resultado aqui, multiplico com U e somo com A3. E assim sucessivamente até o fim. Esse R, que é o final aqui, é o resto. Caso haja. Se o U aqui for uma raiz do meu polinômio, o resto aqui será igual a zero. Porque a raiz do polinômio divide ele perfeitamente. E quando eu divido ele por uma raiz, eu vou diminuir em 1 o grau do meu polinômio. Ou seja, se eu coloquei um exemplo aqui, eu dei a ideia de vocês colocar uma função de x elevado à quarta. Se eu colocar uma raiz aqui e aplicar o Breuer-Ruffini numa função de x elevado à quarta, ou seja, uma função do quarto grau, a resposta que vai me obter aqui vai ser uma função do terceiro grau, ou seja, 1 grau a menos. E aqui vai ser igual a zero. Eu vou mostrar aqui mais na frente como funciona. Outro algoritmo de divisão será chamado de divisão sucessivas. Se P de x é divisível por uma função x menos a, parecida com essa aqui, um valor x menos um valor qualquer. E o quociente dessa divisão é divisível por x menos b, então P de x é divisível por x menos a e x menos b. Simplificando, vocês se lembram que na escola diziam, se um número é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível pelo produto deles? Ou seja, se 6 ele divide por 2 e divide por 3, ele também vai ser dividido pelo produto de 2 e 3, por exemplo. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Ou seja, se ele divide por 2 e 3, ele também divide por 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6 é 1. Se ele divide por x menos a, e também divide por x menos b, então ele também é divisível pelo produto desses dois termos, x menos a e x menos b. Como é que eu utilizo isso? Pense o seguinte, exemplo, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 6. É divisível por x menos 2, x mais 1. Aqui eu aplico uma distributiva. Eu faço x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 mais x. Menos 2 vezes x dá menos 2x e menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então eu tenho 1x positivo, menos 2x vai ficar somente 1x negativo e menos 2 aqui. Aí eu vou dividir isto aqui por isso. Novamente a gente aplica aquele velho algoritmo da divisão. Como é que faz? Organizei aqui, organizei também do maior para o menor, certo? Do maior para o menor, certo? Então eu faço menos, abro um parênteses e vamos começar. O primeiro termo dividido pelo primeiro termo. X ao cubo dividido por x ao quadrado, eu tenho isso igual a x.
porque x vezes x ao quadrado eu vou obter x ao cubo. Então vamos lá, x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo, coloco aqui, menos x vezes x, x ao quadrado, menos x vezes menos 2 dá menos 2x. Agora o sinal de menos vai inverter os sinais aqui de dentro, no parêntese, então eu faço menos 3x ao cubo, eu corto, menos por menos dá mais 2x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado, menos por menos dá mais, aí fica menos 5x mais 2x vai dar menos 3x, e esse menos 6 eu vou baixar aqui. Certo? Aí aqui eu fiz aqui um anexozinho aqui meio paliativo, porque não tinha sentido colocar em outra página. Aí o que é que a gente tem? Eu faço, para dividir agora o 3x ao quadrado, vou dividir por x ao quadrado, vai dar 3. 3 vezes x ao quadrado vai ser igual a 3x ao quadrado. Coloco menos, abro parênteses, faço 3x vezes x ao quadrado vai dar... Então, 3 vezes x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. 3 vezes menos 1 dá menos 3x. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Aí eu faço o menos, inverte os sinais aqui dentro, fica menos 3x ao quadrado. Com 3x ao quadrado eu corto. Menos por mais dá mais 3x, corto com menos 3x. E menos por menos dá mais 6x, eu corto com menos 6x. Aí o resto é zero. O resto é zero porque menos 2 e 1 são raízes. Aí o valor que eu obtive, x mais 3, é na verdade a terceira raiz. Então, só aqui a título de curiosidade. Então, x menos 2, x mais 1, x mais 3, é na verdade a forma fatorada desse meu polinômio. Onde, vocês se lembram das questões anteriores, a videoaula de equação do segundo grau. Eu disse que eu poderia escrever a forma fatorada de uma equação do segundo grau, com dois termos. Observe, você lembra que eu fiz x menos a, x menos b, x menos c. Onde a raiz seria x menos a igual a zero. Eu jogava x igual a a. Ou seja, a raiz aqui, meu polinômio vai ser, faço x menos 2 igual a zero. Eu jogo 2 para lá, fica x igual a 2. Aqui vai ser x mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. E aqui vai ser x mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Então, as minhas três raízes para o meu polinômio vai ser x igual a 2, x igual a menos 1, x igual a menos 3. São as três raízes porque aqui está elevado ao cubo. Está elevado ao cubo garante que ele tem três raízes. Nem que sejam complexas, mas que tenham três raízes. E essas são as três raízes porque eu escrevi ele da forma fatorada. Certo, pessoal? Seguindo o jogo, o que é que a gente tem? Deixa eu ver se está certo. Está certo. Teorema das raízes racionais. Esse é um teorema também muito importante. É o último teorema que eu vou explicar a vocês. Seja um p de x, aqui eu tenho a forma de uma equação polinomial, an, que aqui, isso aqui seria o termo que multiplica x de n, x elevado a n. Isso aqui é o termo, o coeficiente. E esse aqui, x elevado a n, esse n é o meu monômio, x elevado a n, que tem o maior grau. Qual o maior grau desse polinômio? É o grau n. Observe que depois tem n-1, n-2, n-3 até n, x elevado a n a 0, a 1 e n a 0. Aqui. N igual a 1 e n igual a 0. Que o meu expoente está em ordem decrescente, maior para o menor. Certo? Isso aqui é simplesmente o coeficiente. O teorema das raízes racionais ele gira em torno de uma fração redutível chamada PQ. O que é essa PQ? P são os divisores de x0, A0, que é o último coeficiente, no caso o termo independente, e Q é o termo divisores de AN, que é o primeiro termo. Ou seja, eu faço uma fração onde eu tenho todos os divisores do último termo sobre, isso aqui é P, sobre todos os divisores do primeiro termo, ou seja, o último termo dividido pelo primeiro. Não só o último termo dividido por primeiro, mas sim todos os divisores dele. Vou explicar melhor mais na frente com um exemplo. Observação. Esse teorema não garante a existência de raízes racionais. Pode ser que existam raízes complexas. Encontre uma raiz, é uma dica, você obtém uma raiz e depois você aplica Briot e Ruffin para as demais.
Vocês se lembram daquela questão que eu mostrei anteriormente que tinha um valor ao cubo? Quando eu acho uma raiz dela, aplico o Birot-Ruffin, eu vou ter uma função ao cubo, ao quadrado, que diga. Se eu aplicar o Birot-Ruffin novamente, eu vou ter uma função do primeiro grau. Eu vou sempre tirando tirando um grau a menos. Um grau a menos da minha função. E a terceira observação é, se a n, que é esse primeiro termo, é igual a 1, as possíveis raízes são os divisores de A0. Por quê? Porque os divisores de AN estão no denominador. Se isso aqui for 1, então é como se esse Q não existisse. Então, as minhas possíveis raízes são todos os divisores reais de A0. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Resolva a função x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Observe que a n, que é o primeiro termo aqui, o primeiro coeficiente, é igual a 1. Então, cai naquela definição. Então, todos os meus possíveis raízes vão ser os divisores de 3. Sendo A1, a n igual a 1, os possíveis raízes são os divisores de A0, que é esse outro termo aqui. Ou seja, quais são os divisores possíveis de 3? 1 e 3 positivos e menos 1 e menos 3 negativos. Ou seja, ele tem que contar os divisores positivos e os divisores negativos. A gente vai testar agora. Substituindo, a primeira raiz é x igual a 1. Você vai substituir x igual a 1 na função aqui, x igual a menos 1 nessa função aqui, x igual a 3 nessa função aqui, e x igual a menos 3. Se essa função zerar essa função aqui, ó, ficar 0 igual a 0, aí a gente para. A gente descobriu uma raiz. Descobrindo raiz, a gente aplica Birot-Ruffin. Em tese, a gente poderia descobrir todas as raízes desse modo. Mas só que é mais inteligente e mais rápido aplicar Birot-Ruffin depois que a gente descobrir a primeira raiz. Vamos lá. Vamos aplicar x igual a 1, que é a primeira opção. X igual a 1, nessa função aqui. Vamos ficar 1 ao cubo, menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 mais 3. Fica 1 menos 4, mais 2 mais 3 igual a 0. O que a gente tem aqui? 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. 6 menos 4, 2. 2 é diferente de 0, então 1 não é raiz. Vamos testar logo as raízes positivas. X igual a 3. Para depois, se não der certo, a gente tentar as raízes negativas. Vamos lá. 3 ao cubo, menos 4, 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 3 igual a 0. 3 ao cubo é 27, menos 3 ao quadrado dá 9, vezes 4, 36. Mais 2 vezes 3, 6, mais 3. Então, vamos fazer 26 mais 9 dá 36. 36 menos 36 é 0. 0 é igual a 0, então o 3 é raiz. Se o 3 é raiz, eu vou aplicar Birot-Ruffin nele, certo? Mas eu não posso tocar. Observe, uma observação. Caso houvesse um suposto AN, que esse primeiro termo aqui fosse igual a 2, e esse A0 fosse 3, o que a gente teria? As raízes de teste seriam P, Q, onde P é os divisores de A0, no caso 3, e o Q seria os divisores do AN, que é o primeiro termo. Então, como é que ficaria o 3? Seria mais ou menos 1 e mais ou menos 3, os divisores de 3, né? E os divisores de 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então, como é que ficariam as opções? Você faria 1 sobre 1, 1 sobre 2. Você faria mais ou menos 1 sobre 1, mais ou menos 1 sobre 2. Mais ou menos 3 sobre 1, mais ou menos 3 sobre 2. Mais ou menos 2 terços. Mais ou menos 2 sobre 3. Então, você teria teria quantas raízes possíveis? Você poderia testar 1 sobre 1, 1 sobre 2. Aí você faria 3 sobre 1, 3 sobre 2, menos 1, menos 1 meio, menos 3, menos 2 sobre 2. E menos 2 terços e mais 2 terços. Ou seja, você teria que calcular aqui todas as opções possíveis, todas as frações possíveis que você poderia calcular com os fatores, os divisores de cada coeficiente desse aqui. Ou você poderia fazer aqui, ó. Como é os divisores de AN? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2, porque são os divisores de 2. E A0, mais ou menos 1 e mais ou menos 3, que é o divisor de 3. Você vai buscar todas as combinações possíveis desses dois termos aqui, um sobre o outro, dessa forma aqui, ó. Seria 1 sobre 1, que dá 1, aí seria 1, menos 1,
mais 1 meio, menos 1 meio, 3, menos 3, 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, 2 terços e menos 2 terços. Não, 2 terços positivo e menos 2 terços. A gente encerraria. Testaria todas essas raízes aqui até uma dar 0 igual a 0. Pelo menos a 1 ia dar. Certo? Por fim, a gente vamos aqui mostrar como é que faz. Lembram que a questão que eu mostrei anteriormente deu a raiz igual a 3, certo? Então eu coloco aqui u igual a 3 no meu brilho até o fim. U igual a 3 porque 3 é raiz. Que eu achei. O 3 aqui que eu achei. Agora, já que meu polinômio está organizado, eu vou calcular o meu o brilho até o fim. Vou colocar no brilho até o fim os coeficientes. Os coeficientes. Seria quais serão os coeficientes que vai para o brilho até o fim? O 1 aqui, o menos 4 aqui, o 2 e o 3. Observem os coeficientes 1, menos 4, 2 e 3. Então eu vou fazer o 1, que é o primeiro termo, eu vou baixar ele, do mesmo jeito que está. Baixo aqui, fica 1 aqui embaixo. 1 vezes 3, 3, mais menos 4, vai dar 1. Menos 1 vezes 3, vamos lá, menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 mais 3, dá 0, porque 3 é raiz. Agora eu vou montar. Esse aqui que deu aqui embaixo são os coeficientes da minha nova função. Uma função tem 3 termos. Aqui a função é quadrática, a função é ao cubo. Então essa função aqui de baixo vai ser ao quadrado, que é 1 grau a menos. Então eu vou fazer 1x ao quadrado menos 1x menos 1 igual a 0. Ou seja, eu reduzi de uma função cubo para uma função quadrática. Eu faço x ao quadrado, x e o valor c. Esse aqui é o coeficiente que vai multiplicar o x ao quadrado. Esse aqui vai multiplicar o x. E este aqui vai ser o termo independente. Sempre nessa ordem. Se eu coloquei essa ordem aqui, vai dar essa ordem aqui. Certo? Aí aqui eu utilizo Bhaskara. É delta b ao quadrado menos 4ac. Onde b vai ser menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1. 1 ao quadrado é 1. Vai ficar 4 vezes menos 1 dá 4. Vezes 1 dá 4. Aí 1 mais 4 é 5. Aí eu vou calcular o x. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vai ficar menos b, que é menos 1 dá 1. Mais ou menos raiz quadrada de 5 dividido por 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou ter duas raízes reais distintas. Então vai ser 1 mais 5 dividido por 2. E 1 menos 5 dividido por 2. Então eu tenho duas raízes aqui. Então, eu achei as 3 raízes do meu polinômio. Uma raiz é 3, que eu achei com o teorema das raízes racionais. E as outras raízes são 1 mais raiz de 5 dividido por 2 e 1 menos 5 raiz de 2. São 3 raízes porque o meu polinômio está elevado ao cubo. Certo, pessoal? E aqui a gente encerra, com fé em Deus, o pré-cálculo. Se você chegou até aqui, eu agradeço do fundo do meu coração pela essa confiança de estar aqui com você. E eu agradeço também o tempo que você dedicou a esse curso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo.